Bom dia a todos, muita alegria estar aqui. Quero trazer uma palavra hoje que vem marcando meu coração há algumas semanas. E o título é Pessoas Marcadas. Como que começou Deus falando comigo? Há algumas semanas a gente recebeu um comunicado da Vara da Infância. Para quem não sabe, eu tenho uma ONG, a gente tem vários serviços e a gente tem um abrigo. E a Vara dizia que era uma situação de emergência, tinha que abrigar duas crianças, um bebezinho de 8 meses e um garotinho de 6 anos, né? A princípio, isso é o nosso dia a dia, a gente tem que fazer isso constantemente. Mas como era uma situação de urgências, abrigamos, e quando a gente foi saber do caso, né, o que tinha acontecido, o caso era abuso sexual. A princípio a gente falou, puxa, né, como que é isso? Aí ficamos sabendo que a própria mãe denunciou o pai de abuso. O menininho de 6 anos, ele era enteado, e o bebezinho era o filho desse indivíduo mesmo. Quando a gente foi ver o processo, o abuso era do bebê, não era da criança de 6 anos. A tua reação foi a minha reação. Uma coisa assim, que ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa com um bebezinho de 8 meses. E eu fui ao abrigo, fui orar com aquela criança. E no meu coração estava isso, assim, Deus, não deixa essa criança ser marcada, né? Ser uma pessoa marcada, porque todos os dias eu trabalho com pessoas que são marcadas. E uma criança marcada, ela é um adulto problemático, porque ela tem uma ferida aberta que às vezes acompanha essa vida, né? Acompanha a pessoa pela vida toda. E aí eu orei com aquele bebê, e eu falei, nossa, é uma situação tão terrível. Mas Deus falou comigo o seguinte, que a gente precisa estar na hora certa, no lugar certo. Se nós não estivéssemos ali, quem iria acolher? Quem iria proteger aquela criança? O papel do pai e da mãe é proteger os seus filhos. Mas a situação lá fora está tão forte que, em vez de proteger, muitos pais estão destruindo a alma, o caráter das crianças ainda muito tenras, né? Nós acabamos de ver, todo mundo viu aí a tragédia de Brumadinho, e tem uma cena lá, que é aquela mulher que está perto da coluna, não sei se vocês se lembram, mas quando o funcionário da Vale ele vai jogar a corda para tirá-la do meio da lama, ele fala, Deus, tem misericórdia. Clamando. E quem viu aquela mulher depois limpa, toda machucada. E eu fiquei pensando nisso, puxa, mas e se ele não estivesse ali? Ela poderia ter morrido. Então, nosso papel como cristão é estar no lugar certo, na hora certa. Quantas pessoas você livra da morte só por ser cristão e estar no lugar certo? Esses dias o Laudo foi passear de moto, se encontrou com um grupo. Nesse grupo havia um médico, um cara muito formado, assim, muito bom. O cara estava à beira do suicídio. E ele começou a conversar com o Laudo, ele falou, 6 colegas meus se suicidaram, todos médicos, todos formados, todas pessoas com uma boa condição de vida. E ele falou, e eu estou no limite. E o Laudo foi e abraçou esse cara. Ontem eles se encontraram e ele falou, eu estou bem. Quantas vezes a gente está num lugar que você vai livrar a outra pessoa da morte? E essas pessoas, às vezes, elas estão marcadas por feridas tão grandes que as levam ao desespero, a uma coisa ruim, fazer uma coisa ruim nas suas vidas, né? Me lembro de um dia que a gente estava num grupo familiar, e aí entrou um casal, bem oprimido assim, o rapaz sentou na mesa,
O Laudo estava pregando, naquele dia o Laudo lembrou, estava no coração de pregar sobre o filho pródigo. Começou a pregar, esse rapaz começou a chorar, nós não sabíamos quem eles eram. Aí no final do grupo, ele pega, tira 2 pistolas da cintura, põe em cima da mesa. Eu olhei para o lado e falei, morremos. Hoje é o nosso último dia. Aí o camarada começa a dizer que ele era um bandido, uma pessoa que foi o maior ladrão de cargas da Zona Leste de São Paulo, tinha acabado de sair da cadeia, e ele ia ser morto lá pelas facções lá. E ele chegou até nós, e ele se converteu naquele dia. E eu olhei para o grupo e falei, nossa, que coisa tremenda. Mas esse rapaz, ele era uma pessoa marcada por uma história de tragédia terrível. Mas ele se converteu. Naquele dia, ele se converteu de verdade. Aí, depois de uns 3 anos, ele estava na igreja, a gente já estava preparando para a liderança e tal. Um dia, um irmãozinho, olha a falta de sabedoria, esqueceu a chave do carro, dentro do carro, e prendeu o carro. Aí o irmãozinho olha para ele e falou, puxa, não tem nenhum ladrão aqui que possa abrir meu carro, já que tem tanta experiência. Olha. Aquilo foi forte para mim, porque parece que para nós, seres humanos, mesmo que uma pessoa seja redimida, se converta, a gente ainda fica olhando para a marca que ela tinha. Sendo que Deus olha para nós, depois que a gente se converte, e zera a fatura, zerou a fatura. Quem não se lembra, em 92, do Guilherme de Pádua, lembra? Que ele assassinou a Daniela Pérez, né? Foi um caso assim de uma repercussão tremenda. Esse cara foi para a cadeia e depois ele se converteu. Hoje ele é um pastor. Mas quando a gente ouve falar esse nome, Guilherme de Pádua, o que a gente lembra? Que ele é um assassino. Ainda que ele tenha pago a fatura com a sociedade, ainda que ele tenha se convertido, que ele seja uma nova criatura hoje, a gente só se lembra da marca. Uma pessoa marcada. Os Nardoni, caso terrível, ainda estão presos, eu acho, não sei. Mas ainda que mude, para nós, na nossa cabeça, fica sempre a marca do que aquela pessoa fez. Infelizmente, como seres humanos, a gente olha dessa maneira. Mas Deus não. Caim, quem trouxe a Bíblia aí? Vamos usar bastante a Bíblia. Abre comigo Gênesis 4. Gênesis 4, 8 e 15. Diz assim, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão Abel? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, porque abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal, em algumas outras versões, uma marca em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Caim foi marcado para que ele não fosse morto, mas ele era um assassino. Só que a diferença é que Caim nunca se arrependeu. Nunca voltou atrás do seu pecado. Ele preferiu se esconder de Deus e ser fugitivo. Isso é forte. Quando a gente guarda uma marca que ela dói, a gente tem uma marca aqui. Os mais antigos têm uma marquinha aqui, que é a nossa vacina, né? Os novos eu acho que não tem, mas os mais antigos têm aquela marquinha aqui. Quando a gente toma a vacina, ela inflama e dói bastante. Mas depois de um tempo, ela vira uma
cicatriz. Aí você bate, não dói mais. Quando uma marca ela dói, é porque ela ainda é uma ferida. Quando ela para de doer, ela se tornou uma cicatriz. Ela não tem mais influência na nossa vida. A pessoa que tem a marca e foge da presença de Deus vai se tornar um fugitivo para sempre. Houve uma mulher na Bíblia que se chamada Maria Madalena. Alguns historiadores dizem que ela era uma prostituta. A Bíblia não diz isso, mas alguns historiadores dizem. Essa mulher, um dia se achegou a Jesus, com 7 espíritos malignos. E Jesus expulsou aqueles espíritos, e aquela mulher passou a seguir ao Senhor Jesus. Ela era uma mulher marcada por um passado até que a gente desconhece, né? Abre comigo Lucas 8. Vamos ver um pouquinho da história de Maria Madalena. Lucas 8:2. Pega a Bíblia que vocês vão usar a Bíblia. Diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Uma mulher marcada por uma vida de opressão maligna. Houve uma outra mulher muito marcada, que foi a mulher samaritana. Todo mundo conhece a história da mulher samaritana, está em João 4. Uma mulher que foi ao poço na hora sexta. Sabe o que é isso? Todas as mulheres iam retirar água, elas iam mais ou menos na hora do almoço, meio-dia. Ela foi no final da tarde. Sabe por que ela foi no final da tarde? Para não se encontrar com outras mulheres, porque a reputação dela era má. E nesse momento que ela vai, ela se encontra com Jesus. E Jesus começa a falar com ela e diz assim: se você me pedir, eu vou te dar água da vida. E ela, no entendimento dela, Senhor, me dá essa água, que aí eu não preciso vir mais no poço, não preciso me expor, não preciso expor as minhas marcas. E Jesus começa a conversar com ela, falou: olha, vai lá e chama o seu marido. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: é verdade, você já teve 5, mas o que está com você agora não é seu marido. E ela diz: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ele falou: olha, eu sou o Cristo. E ele se revela a ela como o Cristo. Mas aquela mulher era marcada por uma história. Você imagina, na época de Jesus, uma mulher que teve 5 casamentos. Ela era muito mal falada. Ela tinha uma marca ruim. Mas Jesus, quando chega para ela e diz: eu vou te dar da água da vida, ela se apropria disso de tal maneira que ela volta para Samaria e ela começa a dizer: olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo. E as pessoas de Samaria começam a acreditar no que ela está falando e vão até Jesus. E quando chegam em Jesus, eles creem e pedem: Jesus, fica aqui mais 2 dias. Jesus fica. No final ele diz assim, que aquelas pessoas dizem para a mulher samaritana: olha, nem é pela palavra que você falou para nós, mas nós cremos e vimos que ele realmente é o Cristo. Uma pessoa, quando se encontra com Jesus, ela tem um apagar da marca tão forte que ela se expõe. Olha lá, aquela mulher que só ia lá no final da tarde buscar água, agora ela vai e começa a dizer para todas as pessoas que a rotulavam que ele era o Cristo. Ela se torna alguém que proclama o Evangelho, né? Paulo é o assassino. Paulo matou muitas pessoas. Há um texto em que Paulo diz assim, que eu sou o principal pecador. Paulo, em Atos 9, abre comigo aí. Em Atos 8, ele é um jovem que está vendo Estevão ser crucificado. Em Atos 8,
no versículo 1 ele diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. No 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Paulo, ele tinha uma sede de destruição da igreja fora do comum. E matou muitas pessoas. Matava homens, mulheres e crianças. E era um assassino. Até o momento que ele se encontra com Jesus, em Atos 9. E ali ele cai por terra, e ele entende que ele estava fazendo tudo errado, fica cego, e alguém o leva até um determinado lugar. E aí o Espírito Santo fala com um homem chamado Ananias, e diz assim: Ananias, Saulo está em tal lugar, e eu quero que você vá lá e ore com ele, para que ele seja curado. Olha o temor. Ananias ficou com medo. Falou: Senhor, esse homem aí chegava aqui, mandava matar todo mundo, prendia todo mundo. Como é que eu vou lá orar com ele? Ananias fica com medo. Senhor, eu não vou. E o Senhor fala para ele assim: vai, porque ele vai ser um vaso muito usado. Mas Paulo tinha essa marca. Você imagina a igreja na época, que sabe que alguém está perseguindo, imaginar que talvez seja uma estratégia dele vir, conhecer todo mundo e prender todo mundo. Mas não, ele realmente tinha se convertido. Ele realmente tinha se encontrado com Jesus. Vira a página aí em Atos 9, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulher, o conduzisse preso a Jerusalém. E aí discorre o texto, no versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, que quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. E o Senhor diz para ele, no 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a vez e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. Tremendo, irmãos. Um assassino que se encontra com Jesus, que fez o mal para tantas pessoas, agora se torna o grande pregador. Hoje nós temos o evangelho que chegou até nós muito por causa de Paulo, muito por causa deste homem. É interessante, quando você está no Facebook e você marca uma pessoa lá, o que acontece quando você marca uma pessoa? Ela se torna visível para um número enorme de pessoas que estão ligadas a você, né? Quando você vê uma foto lá, você marca a pessoa, ela se torna visível. Tanto para bem como para mal, muitas vezes. É lógico, quando a gente marca, querendo divulgar aquela pessoa. Mas para muitos, a marca, ela é um fardo pesado, um fardo que a pessoa carrega dias, meses, anos e não consegue se livrar daquilo. Você que já conversou, eu já atendi muitas pessoas que foram abusadas, principalmente quando criança, e a pessoa carrega aquela marca e ela não consegue se livrar daquilo. E só existe uma forma de se livrar: Cristo Jesus. E às vezes quando uma pessoa
carrega uma marca, ela é como uma pessoa conformada. Uma pessoa conformada, no português, quer dizer assim, que ela foi formada de uma determinada maneira. E ela não consegue avançar, porque ela tem aquela forma. E ela não vence, ela não consegue mudar de posição, ela é conformada. Mas o que diz a Bíblia para nós? Não vos conformeis? Romanos 12, vamos lá, para frente. Romanos 12, 1. Que diz? Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa conformada, ela não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a Bíblia nos diz, não vos conformeis. Não fica na marca, não fica conformado. E há alguns que não conseguem avançar por causa da marca. Num casamento, quando existe traição, aquilo é uma marca que, enquanto não houver perdão, vai prender essa família, vai prender esse casal, vai prender os filhos, fica travado. É uma marca, é uma conformidade. E essa conformidade, assim, a gente se conforma de tal maneira, tudo bem, vamos continuar vivendo. E você vive um dia após o outro como uma sobrevivência, não com vida, não com o poder do Espírito Santo dentro da sua casa, não com o poder do Espírito Santo na sua vida, você está preso à marca. O que devemos fazer? O que devemos fazer? A Bíblia é clara quando diz assim, troca a marca pelo selo. Você não pode ser uma pessoa marcada, você tem que ser uma pessoa selada. Quando os reis, no passado, havia um escravo, ele pegava o seu anel e às vezes fazia lá uma carta e ele selava com o seu anel aquela carta. Quando ele fazia isso, aquela pessoa era livre, ela era liberta. O selo tem uma importância muito grande, porque quando nós somos selados e não marcados, nós somos selados pelo Espírito Santo, você é livre. Só que quando você é selado, muitas vezes quer dizer que você é propriedade de alguém. Jesus veio para nos selar e retirar as nossas marcas. Ele transfere o fardo que nós carregávamos, ele crava na cruz. Mas nós não somos mais marcados, nós somos selados. Quando você sela uma carta e vai enviar para algum lugar, ela tem um destino. Ela foi selada, ela vai ser enviada e ela vai ter um destinatário. A grande alegria do Evangelho é que quando o Senhor nos selou, o Senhor Jesus nos comprou com seu sangue, nos selou e nos enviou de volta para Deus. Agora nós não somos mais marcados, nós somos selados. Abre comigo, volta aqui João 6, 37, 40. Olha que lindo esse texto. João 6, 37, 40. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último
dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Selados, não marcados. Selados, não marcados. Gênesis 1. Abre Gênesis 1. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto fala de pessoas deformadas, pessoas sem forma e vazia, porque a terra, irmãos, a terra é o nosso coração. Quando o semeador sai a semear, ele joga a semente. Uma semente cai à beira do caminho, outra cai entre os espinhos, outra cai entre as pedras, mas outra encontra uma terra fértil. Aquela terra que Jesus está falando é o nosso coração. A semente da palavra de Deus, quando ela entra, ela vai cair na terra. Versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, o coração do homem perdido, sem forma, deformado, caminha nas trevas para a face do abismo. Mas sabe qual é a resposta de Deus para essa humanidade que está caindo, que está indo, andando? Haja luz. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Quem é a luz? A luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim, ainda que esteja em trevas, viverá. Para o nosso coração deformado, a resposta de Deus é: haja luz. Vá, Jesus, para aquela humanidade perdida, para aquele povo deformado, para aquele povo conformado, e haja luz. Cristo é a luz. Abre comigo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos... O que ele fez? Selou. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando Cristo nos resgata, qual é a posição dele? Ele nos sela. Uma pessoa que ela é marcada e a ferida está no seu coração, ela não entende o que é viver o melhor de Deus. Estar na posição de que você pode viver em abundância, em alegria, mesmo com as dificuldades do dia a dia, mas nada tira a sua paz interior. Porque você foi selado, você não é mais marcado, agora você está selado. Pessoas marcadas que encontram com Cristo são seladas, não mais marcadas, né? 2 Timóteo 2,19, um pouquinho para frente. 2 Timóteo 2,19 diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Selados, selados. Aí agora nós temos um paralelo. Caim, sendo lá um assassino do seu irmão, foi marcado. Ele preferiu sair da presença de Deus e se tornar um fugitivo. E nós temos escolhas. Nós podemos estar na presença de Deus ou nos escolher fugir da presença dele. São escolhas. Mas essas escolhas vão trazer resultados. Porque uma pessoa marcada, ela muitas vezes vai se tornar alguém que vai marcar outros com aquele próprio problema que às vezes ela tem. Agora, quando uma pessoa ela foi marcada, mas se encontrou com Jesus, acontece o que aconteceu com Maria Madalena.
ela foi liberta e teve o privilégio de ser a primeira pessoa que viu Jesus quando ele ressuscitou. Sabiam disso? A primeira pessoa que chegou ali quando a tumba estava vazia, os anjos ainda estavam lá, viram Jesus no jardim como um jardineiro, não o reconheceu, mas ela é a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado. Quando ele fala assim, Maria, ela reconhece a voz dele e fala, mestre, mestre, Rabone. Uma mulher que foi marcada depois de ser selada pelo Espírito de Cristo, consegue ver a Cristo quando ninguém mais vê. Olha que interessante. Essa é Maria Madalena. A mulher samaritana, uma mulher com uma má reputação, quando se encontra com Cristo, se torna alguém que começa a proclamar o Evangelho para todos aqueles que estão ao redor. Qual é a água da vida que Jesus deu para ela? Essa alegria de poder proclamar o Evangelho. Paulo, o perseguidor da igreja, se torna o homem enviado para pregar ao mundo inteiro, antigo na época, né? Em 1 Timóteo 1,13, um pouquinho para trás, olha o que ele diz. 1 Timóteo 1, de 13 a 16. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo de que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha que tremendo. Aquele homem que era o perseguidor, era alguém que não tinha misericórdia dos pequeninos. Agora é o principal perdoado. Nessa manhã eu queria que você checasse o teu coração. Porque se você carrega uma marca, você é uma pessoa presa. Você não tem a liberdade de Cristo. Se você tem a marca, mas ela não dói, ela é uma cicatriz, já passou. Mas se essa marca dói, você não consegue avançar. Você está ali conformado com a situação. E eu senti de Deus realmente nessa manhã que a gente precisava orar com pessoas que não conseguem avançar, que não conseguem dar um passo maior, que não conseguem viver a plenitude do Evangelho, que não conseguem viver a alegria do Evangelho, como a mulher samaritana que todos os dias se escondia de todo mundo para buscar água, mas quando ela encontra a água da vida, ela se expõe, ela vai e prega, ela não tem mais medo, porque ela sabe que ela é perdoada. E há pessoas que mesmo estando anos e anos e anos e anos na igreja, não conseguem se sentir livre. Não conseguem se sentir livre da marca. Não foi selado pelo Espírito Santo. Não foi cheio do Espírito Santo. E vai vivendo se arrastando, se arrastando, se arrastando. Te digo assim que o Evangelho é para ser vivido com muita alegria. Não que você nunca mais vai ter problemas, mas você tem paz. Quando você se reúne com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, você tem paz. Porque você não é mais uma pessoa marcada pelo passado. Você agora pode ser selado. E nessa manhã eu quero ter um tempo de oração com aquelas pessoas que se sentem assim. Peço até aos líderes que me ajudem nisso. Porque você não pode mais viver anos e anos e anos da sua vida com uma marca que te prende. Em Efésios 1,13 diz assim que em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Nós fomos selados. Deus trocou a marca pelo selo. E a minha pergunta para você é: você se sente uma pessoa marcada ou selada? Você se sente nessa manhã uma pessoa marcada ou selada? Você se sente alguém que não consegue avançar? Se sente alguém que não deslancha na sua vida? Essa manhã Jesus está chamando você aqui para você ser liberto. Como Maria Madalena foi, como Paulo foi, como a mulher samaritana foi. Você precisa avançar. E você vai experimentar da presença de Deus de uma tal maneira nos próximos dias, que você vai ver como Ele vai te encher, como Ele vai te selar, e você vai estar no lugar certo, na hora certa, e vai poder ser alguém que vai livrar tantas outras pessoas.